Olá, bem-vindas, bem-vindos, todos que estão aqui no encontro do Clube da Sabedoria Sistêmica. Hoje, nosso encontro de meditação, onde nós tanto ensinamos técnicas de meditação, damos a parte teórica e prática de como meditar, como também fazemos meditações guiadas com temas específicos. Então, dependendo do encontro, nós fazemos esses tipos de atividade, sempre levando a ampliação da consciência e os benefícios da meditação, meditação como prática e meditação sistêmica, desenvolvendo os temas que nós também levamos adiante nos encontros de terças-feiras à noite, que são encontros onde nós conversamos a respeito de diversos temas da vida, como relacionamento, saúde, prosperidade, enfim. O tema de hoje, da meditação de hoje, está ligado ao tema do encontro que foi realizado ontem. Então, para quem assistiu ao vivo, mas também para quem assistirá depois, porque isso fica gravado na plataforma Hotmart, do Clube da Sabedoria Sistêmica. O tema de ontem foi como atingir o sucesso na vida. Então, nós desenvolvemos esse tema com conversas, com questionamentos, com reflexões, com leituras sobre o que seria o sucesso, como é que nós atingimos esse sucesso, o que nos bloqueia, o que nos limita a atingir o sucesso, né? Então, essa foi toda a discussão de ontem, muito interessante, quase 2 horas de conversas e discussões, porque é um tema realmente fascinante, né? A questão do sucesso pessoal, do sucesso profissional, do sucesso na vida. E hoje nós vamos fazer uma meditação guiada sobre o início, né, de como caminhar para isso. Então, o que nós ontem desenvolvemos foi que o sucesso, né, resumidamente, quem quiser rever ou ver o tema, assista, né, sobre o encontro que foi realizado ao vivo no dia 7 de novembro e vai ficar depois gravado na plataforma. O que nós vimos através das reflexões sistêmicas sobre o tema do sucesso é que o sucesso é um geral, um todo na vida. Não tem como nós excluirmos uma parte em detrimento de outra. Então, uma pessoa, por exemplo, não pode falar assim, não, eu tenho total sucesso quando ela tem talvez um bom profissional, ela ganha uma boa remuneração, mas ela está infeliz nos seus relacionamentos familiares, afetivos, né? Ou ela não tem saúde, ou ela não tem paz interior. Então, não tem como você é, ter um sucesso na vida. Isso não é uma avaliação, um julgamento, mas não tem como ter um sucesso na vida se a gente não olhar para a vida como um todo. Então, nós comentamos também das ferramentas de avaliação. No coaching sistêmico, nós usamos uma ferramenta que é chamada roda da vida. Existem vários tipos de roda da vida, mas imagine que nós temos uma pizza dividida em várias fatias. Isso por uma metáfora para a nossa vida, e cada fatia significa uma função, um setor, uma atividade da nossa vida. Então, por exemplo, a vida familiar, a família de origem. Depois, outra fatia da vida seria a família atual, se você tem um relacionamento, se você tem filhos. Outra poderia ser o profissional, outra o desenvolvimento espiritual, outra a sua situação financeira, outra a saúde física, a saúde mental. Então, assim por diante, né? Amigo, amizades, lazer, trabalho. Então, você teria essa pizza com várias fatias, e aí você desenhando, dando uma nota, por exemplo, para esse gráfico, para essa roda da vida, no centro a nota 0, na extremidade a nota 10, e você faria uma avaliação, preenchendo cada fatia, você teria uma visualização, uma avaliação gráfica imediata de como estão esses setores, como está cada setor, e aí olhando, né, uma ferramenta que impacta, porque você olha, nossa, está vendo aqui, olha, no meu lazer eu dei nota 2 e no meu trabalho eu dei nota 8. Então, com essa visualização, a pessoa já vai ver que tem algum setor ou alguns setores na vida em que ela está priorizando muito, e tem outros setores que talvez esteja deixando a desejar, que ela precisa investir naquele setor, precisa priorizar um pouco mais. Então, na vida, né, o sucesso tem a ver com esse todo. E muitas vezes nós também, o que a gente chegou ontem, foi que nós, por vezes, não temos uma autorização para ter o sucesso.
Como assim uma autorização? A gente chama de uma autorização sistêmica. Então, de repente, dando um exemplo, né? A minha família, a questão, por exemplo, de trabalho. Então, sempre trabalho sempre foi uma questão muito difícil. O financeiro sempre foi com sacrifício, com dificuldade. Então, todos, meus pais, etc., meus avós. E, de repente, hoje eu quero ter o sucesso, eu quero ser próspero, eu quero ter uma abundância material para poder utilizar bem esses recursos, e de repente eu não consigo. Ou se eu chego lá, de repente eu perco, eu encontro, faço uma sociedade onde eu sou prejudicado, ou invisto dinheiro de uma maneira que me trará não benefícios, mas dificuldades. Então, por dinâmicas ocultas, por dinâmicas inconscientes, eu não tenho essa permissão interna para poder chegar na prosperidade. Isso pode acontecer com todos os setores da vida. Então, de repente, também nos relacionamentos afetivos, eu quero ter uma relação afetiva saudável, eu quero vivenciar uma relação com intimidade, com cumplicidade, com sexualidade, e as relações começam bem e, de repente, as coisas vão por água abaixo. Por que será que isso pode acontecer? De repente, também é um mecanismo de lealdade. Ah, meus pais tiveram uma relação difícil, ou algum avô, ou algum bisavô, e muitas vezes eu estou identificado com essa pessoa ou com casais na família que tiveram relações difíceis, e eu também não tenho essa permissão, essa autorização inconsciente, sistêmica para ter bons relacionamentos. Isso também pode ser com saúde. Então, de repente, na minha família, todos têm uma dinâmica de doenças graves e tal órgão, e de repente eu também, mas isso não é genético. Tem a carga genética, mas também tem o componente sistêmico, transgeracional. Então, é importante olhar para isso, né? Porque se nós queremos ter sucesso, nós precisamos desbloquear essas identificações, desemaranhar, né? Ter a permissão para fazer do nosso jeito, para fazer um pouco diferente da família. E todo o trabalho sistêmico ele se baseia nisso, né? Que a gente possa fazer do nosso jeito, que a gente possa fazer um pouco diferente, que nós também possamos, né, viver de acordo com novos padrões, com padrões diferentes, levar a família adiante de uma maneira mais saudável, mais sistêmica. Não porque eu sou melhor, não nada disso. Simplesmente eu sou ali, né, um elemento desse sistema, né, que a gente trabalha com sistema, lembrando, né, um conjunto, um elemento de pessoas, de indivíduos, no caso, o sistema familiar, poderia ser um sistema organizacional, um sistema recreativo, um sistema religioso, enfim, mas um sistema familiar no qual nós herdamos tantas características, herdamos geneticamente e epigeneticamente também. Então, nesse sentido, nós podemos ver que é importante que a gente olhe para esse sistema como um conjunto de elementos que são interligados, interdependentes e caminham para um objetivo comum. No caso do sistema familiar, o objetivo é que esse sistema siga adiante, continue tendo pessoas, gerando descendentes, para que a vida siga adiante. A gente comenta isso de modo sistêmico, né? Uma maneira sistêmica, biológica de olhar o que é um sistema familiar, né? E aí, para isso acontecer de uma maneira saudável, nós precisamos, na gente mesmo, em nós, nos desemaranhar, nos desidentificar dessas dinâmicas difíceis, dessas vivências que nossos antepassados, pais ou avós ou tataravós, não importa, essas identificações, essas dinâmicas ocultas às quais nós nos prendemos de maneira inconsciente. Então, isso é um trabalho sistêmico. E para que isso seja feito, né, de tudo que nós vimos ontem, o início desse processo, o início é tomar a mãe e o pai, tomar os pais. Tomar significa o quê? Né? Como é que é isso? Eu tomo de canudinho, eu tomo de copinho, né? As pessoas que nunca ouviram esses termos ficam achando estranho, mas o que que significa isso? Significa que para que eu tenha uma vida plena, próspera, saudável, eu preciso tomar essa vida plenamente. E não é assim, receber, né? Então, tomar é o modo ativo, receber é o modo passivo. Quando a gente fala em tomar e receber, a gente fala na terceira ordem do amor, do Bert Hellinger, terceira lei sistêmica, que se chama equilíbrio de troca. A primeira é o pertencer, todos nós pertencemos,
e temos um medo inconsciente de sermos excluídos de um sistema familiar, de perder esse pertencimento. Por isso que muitas vezes nos mantemos leais a essas dinâmicas doentias e disfuncionais da família. Primeira lei, pertencimento. Segunda lei, hierarquia, ou ordem no sistema. Nós precisamos estar em nosso lugar no sistema. Então, em relação no meu sistema, em relação aos meus pais, eu sou filho; em relação aos meus avós, eu sou neto; em relação ao meu companheira, eu sou companheiro; em relação aos meus filhos, eu sou pai. Então, segunda lei sistêmica, segunda ordem do amor que o Bert Hellinger enunciou é ordem ou hierarquia. Fique no seu lugar, eu fico no meu lugar. Porque fora do meu lugar, eu enfraqueço. Eu estou fora da minha função. No meu lugar, eu tenho força e potência para agir. E a terceira é o equilíbrio nas relações, as trocas das relações, que podem ser relações horizontais entre pessoas equivalentes, casais, amigos, irmãos, ou relações verticais entre maiores e menores, pais e filhos. Por exemplo, os pais dão, os filhos recebem e tomam. E aí que vem esse receber ou tomar. Qual é a diferença? Os pais dão, eles passam a vida adiante, e os filhos têm que tomar essa vida plenamente, tomar a vida, nem esperar ficar recebendo. Então, é tudo na vida eu quero receber, eu quero que todo mundo me dê alguma coisa, eu fico numa posição passiva. Não. Desde o início, e aí foi que nós também discutimos ontem, desde o início nós precisamos tomar a vida. A vida vem primeiro de quem? Vem lá do encontro das polaridades, gameta masculino, espermatozoide, ativo, yang, gameta feminino, óvulo, passivo, yin. O encontro dessas polaridades gera vida, né? Essa vida se inicia ali no começo da trompa, esse encontro do óvulo e do espermatozoide, esse encontro, eles vão indo pela trompa até chegar no útero, aí vai desenvolver mórula, blástula, gástula, todas as etapas do desenvolvimento embrionário até chegar ali no até chegar ali na parede do útero, nidar e desenvolver o embrião, depois desenvolver o feto, né, esse crescimento, e aí esse encontro com a mãe, essa simbiose. Por isso que é muito falado na sistêmica que o primeiro contato mais importante é com a mãe, né? Essa simbiose, esse bebê, esse embrião, esse feto, dependendo 100% da mãe, do ambiente materno, desse ambiente uterino, de tudo que a mãe proporciona, oxigênio, nutrientes através do cordão do sangue, do cordão umbilical, o componente energético, emocional que sustenta a vida. A nossa vida veio ali com a mãe. Por isso que na sistêmica a gente precisa fazer esse movimento de tomar a mãe. Aí nós nascemos, precisamos ativamente chamar a mãe quando precisamos, chorando, precisamos sugar o leite como um reflexo mesmo, mas sugar ativamente o leite para nos nutrirmos já fora do útero. No útero, a gente recebia praticamente tudo passivamente através do sangue. Ao nascer, nós já precisamos usar a nossa força, a nossa potência, primeiro para nascer, desencadear o trabalho do parto, passar por essa etapa e depois nascer e ativamente sugar e ativamente ir tomando a vida e gerando movimento para depois ir nos afastando através do caminhar, afastar da mãe, ir para o pai. Então, tomar a vida na sua plenitude. E é esse o movimento que nós vamos fazendo de maneira involuntária, inconsciente, como bebês mesmo, e como crianças, e esse movimento pela vida fora. Então, é muito importante, e a gente discutiu muito isso ontem, tomar a vida da sua origem. Se eu quero ter uma vida plena, próspera, saudável, abundante, e alegre, feliz e de sucesso, eu preciso fazer este movimento de tomar a vida. E aí, o que o Bert Hellinger nos coloca, inclusive nos livros nos livros profissionais, então ele tem alguns livros de dinâmicas que falam do profissional, como, por exemplo, História de Sucesso na Empresa do Trabalho, que ele fala do sucesso na vida, no trabalho, ele coloca como algo semelhante, não tem como separar uma coisa do trabalho, uma coisa é a vida, não, tudo está interligado. Outro livro, que é o Êxito na Vida, Êxito na Profissão, Ordens do Sucesso. Então, nesses livros que ele fala do mundo profissional, das dinâmicas de trabalho, ele fala que tudo começa de tomar a vida dos pais, da sua fonte. Então, eu quero ter uma vida plena, eu preciso tomar essa vida com força, com potência da fonte, da origem, dos pais e, inicialmente, da mãe. Primeiro vem da mãe. Então,
A dinâmica do sucesso passa em tomar a mãe, aceitar a mãe como ela é, plenamente. E isso, muitas vezes, as pessoas têm dificuldade. Por quê? Porque muitas vezes tiveram dinâmicas difíceis com a mãe. Muitas vezes a mãe teve muitos problemas, não porque ela quis fazer algo errado, ou talvez ela estivesse tão doente que ela quis também, mas de qualquer maneira permitiu que a vida chegasse, poderia não ter permitido, poderia, né, não ter levado a gestação adiante, mas ela levou a gestação adiante, nós estamos aqui, e depois disso houve uma relação muito difícil com essa mãe. Essa mãe pode ter tido problemas com a própria mãe dela, ou com a linhagem de maternagem no sistema familiar, ou dificuldades no relacionamento, enfim, qualquer problema que essa mãe tenha tido, ou quaisquer problemas, ela pode ter levado isso para a relação com esse filho, né? Então, pode ter perdido alguém, um filho antes, poderia estar conectada a dinâmicas de perda, de abortos da mãe dela ou dela própria, enfim, tantas possibilidades que podem ter desencadeado problemas emocionais, energéticos, de relacionamento com conosco como filhos, e nós podemos ter tido relações difíceis, muito sofridas com essa mãe, e também, talvez com o pai ou com ambos, fomos dados para adoção, fomos abandonados, enfim, tudo aquilo que pode acontecer dentro das relações familiares, que podem deixar traumas e sequelas numa criança, né? E quando isso acontece, muitas vezes nós hoje somos adultos, somos idosos, eu já tive, né, oportunidade de constelar pessoas já idosas, ainda trazendo uma grande dor, um grande sofrimento das relações iniciais com a mãe, com o pai, ou com ambos. E quando nós nos mantemos nesta postura, é uma postura infantil de um filho pequeno que sofre porque perdeu o carinho, o afeto, ou porque não teve, ou porque teve dificuldades na relação com essa mãe, então, ou talvez com o pai também, né? Então, muitas vezes nós estamos ali, até temos algum sucesso profissional, ou enfim, mas a questão emocional é muito difícil, e se nós não curarmos isso em nós, nós vamos ter essa dificuldade em levar essas dinâmicas saudáveis pela vida afora. Então, é importante que a gente possa olhar para isso, tá? E que nós possamos entender essa necessidade de curarmos, não é, eu vou perdoar, não tem nada a ver com perdão, não tem nada a ver com essa dinâmica, eu vou perdoar, eu vou ser perdoado, não tem a ver com isso, tem a ver com reconhecer são essas pessoas? A minha mãe, meu pai, são os pais certos para nós? Como assim certos? Certos significa que nós só estamos aqui porque eles são e foram exatamente dessa maneira. De uma maneira muito infantil, nós temos muitas vezes a ideia infantil, o pensamento mágico. Eu queria que meu pai fosse de tal maneira, que ele não bebesse, que ele não fosse assim, que minha mãe fosse amorosa, que etc, etc. Né? Sempre com às vezes, lamentos, queixas, sofrimentos em relação aos pais, achando que eles deveriam ser diferentes do que eles foram. E esse é um pensamento mágico, ilusório, porque se isso realmente tivesse acontecido, se meus pais realmente fossem do jeito que eu imagino que eles deveriam ter sido, eu não estaria aqui, eu não teria nascido, né? Eu não teria nascido se meus pais fossem da maneira como eu imagino. Meu pai poderia ser diferente, minha mãe deveria ter sido mais amorosa. Imagine, se eles fossem diferentes, o caminho de vida deles teria sido diferente. Eles não teriam se encontrado, se conhecido provavelmente, ou teriam se conhecido numa época diferente. E aí, para eu estar aqui hoje, para você estar aqui hoje, tudo teve que ser do jeito que foi exatamente, né? Então, tudo que aconteceu foi o certo. Eu não estou dizendo que foi o saudável, estou dizendo que foi o que tinha que ter sido. Então, isso é aceitar a realidade, é olhar adulto para a vida, aceitar como são. Essa mãe do jeito que é, esse pai. Então, são os pais certos para nós, tudo aconteceu da maneira certa, e aí nós estamos aqui hoje. Mas e teve essas dores, existiu tudo isso? Sim, existiu tudo isso, e hoje o que eu faço então, já que eu sofri tanto?
o que eu faço? Eu faço o que tem que ser feito. O que eu faço? Aceito a vida como ela é. Olha essa figura que eu estou compartilhando aqui, né? Esta figura, ela mostra aqui uma árvore genealógica, né? Vamos olhar ela em detalhe. A árvore genealógica da realeza britânica, só para a gente ter, né, um modelo. Então, você veja aqui, nós nascemos aqui, aqui estão os pais, os avós, e assim por diante. Olha quanta gente aqui, né, como antepassados, com todas as suas dificuldades, com todas as suas questões, com seus amores, perdas, sofrimentos, alegrias, e a vida que passou por cada um, as atitudes, as escolhas saudáveis ou não saudáveis. Lembra que a gente não julga. Ah, eu estou julgando, não estou julgando, eu estou olhando. Cada um fez escolhas, atitudes que levaram a cada um deles a ter a vida que teve, a ter os encontros que tiveram, e assim foram nascendo as pessoas, até que nossos avós, nossos pais nasceram, porque tudo foi exatamente como foi, e aqui eu estou aqui me nutrindo dessa árvore, eu estou aqui, essa é a minha família, esse é o meu sistema familiar, eu estou aqui, e eu preciso fazer o quê? Ser adulto, ser realista. Essa é a minha vida, esta é a minha família, a vida foi como tinha que ser, e está tudo certo. Ah, mas foi saudável? Você teve traumas por causa disso? Ah, posso ter tido traumas, dores, posso ainda ter isso. Porém, como adulto, hoje eu não vou ficar me lamentando. Se eu ficar me lamentando, ah, porque meu avô isso, porque meu pai, porque minha mãe, eu estou como aquela criança ainda sofrendo pelo que eu tive, pelo que eu não tive, pelo que eu teria que ter tido. E essa postura infantil não é uma postura de força perante a vida, não é algo que vai me fazer mudar. Então, para que eu possa hoje, né, para que eu possa hoje ter um caminho diferente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar a vida plenamente, aceitar as coisas como foram, não é dizer, ah, foi tudo lindo, bonito, maravilhoso, não foi. Teve suas partes boas e saudáveis, teve suas partes difíceis, disfuncionais e doentes. Hoje eu, adulto, faço um movimento de tomar a vida. Então, de tudo isso que a gente discutiu no encontro de ontem, que eu estou resumindo aqui, foram 2 horas de encontro, esse é o resumo, depois você assista ou reveja o encontro de ontem para poder olhar essa discussão com mais profundidade, porque foram muitas coisas além disso, né? Mas esse é o resumo do que a gente viu. E a conclusão do Bert Hellinger e a nossa, né? Com a minha concordância. Hoje eu concordo com tudo isso, né? Eu concordo que eu preciso tomar a vida dessa origem, olhar para os pais. Eu acho que esse é o caminho mesmo, o inicial para que eu possa ter sucesso na vida. Tomar a mãe plenamente, para começar o pai a seguir também, porque são a fonte da minha vida e eu preciso tomar, aceitar eles como são, aceitar que são os pais certos para mim. Ah, mas teve isso, teve aquilo. Teve tudo isso e mesmo assim eles são os pais certos. Eu não estou dizendo que eles são saudáveis ou que eles são maravilhosos ou que eu sou saudável e maravilhoso. Somos pessoas com todas as suas carências, dificuldades e poder e força também, mas a partir de hoje, e somente hoje, eu posso fazer algo com isso. Então, se eu tenho alguma dificuldade, como assim? Eu tenho alguma doença, eu tenho algum problema, eu vou me tratar. Se eu tenho uma questão ali das relações familiares com meus pais, eu vou me tratar também. E como é que nós nos tratamos? Vamos para terapia. Vamos fazer uma terapia, vamos constelar, vamos ampliar a consciência, para que a gente possa, como adulto, hoje, tomar a vida plenamente. Então, vamos fazer uma meditação hoje, né? Coloquei tudo isso para dar uma base de entendimento para quem chegou aqui e não assistiu à discussão sobre o sucesso. Então, para que nós tenhamos sucesso, o primeiro movimento, o primeiro, não é o único, mas é o início, é tomar a vida da sua origem. Então, principalmente o primeiro movimento, que é em direção à mãe, que o Hellinger fala, o nosso primeiro sucesso foi o nascimento. O segundo é o caminhar em direção à mãe. Ah, mas aí é difícil, porque minha mãe é isso e aquilo. Mas eu preciso fazer esse movimento. Eu não estou dizendo que eu aceito, ah, nossa, eu acho lindo e maravilhoso. Não. Pode ser que minha mãe tenha sido muito problemática, muito doente. Cada um tem a sua mãe. Quando a gente discute sobre esse tema, eu já escrevi vários artigos que foram postados em sites muito grandes, como, por exemplo, O Segredo. Então, eu fiz um artigo que era A Vida Nos Trata como nós tratamos a nossa mãe.
né, que foi para o site Somos Todos Um, onde eu tenho um blog, que eu coloco meus artigos que eu escrevo, e o Segredo foi lá e pensou esse artigo, porque achou interessante, publicou no Segredo, que é né, no Instagram, enfim, no Facebook, nas redes sociais, que tem um acesso muito grande de pessoas. E aí, o que aconteceu quando postaram o meu artigo A Vida Nos Trata Como Nós Tratamos a Nossa Mãe? Então, aquelas pessoas que tiveram uma mãe que foi saudável, que foi amorosa, acharam lindo, maravilhoso, me elogiaram. Nossa, que você falou tudo certo. E as pessoas que tiveram uma vivência, uma vida difícil com a mãe, ou perderam a mãe, ou a mãe foi doentia, ou foi narcisista, enfim, acharam que eu estava falando absurdos, me xingaram e falaram coisas horríveis, porque foi a experiência deles, né? Então, você veja, como pode haver dentro de um tópico experiências, né, vivências tão diferentes? Porque cada um vive a sua vida, cada um tem os seus sentidos, os seus traumas, as suas alegrias, suas concordâncias. Isso mostra que, resumidamente, nós precisamos curar as feridas, se houver que nós tenhamos com nossa mãe em primeiro lugar. Então, para que a gente possa atingir o sucesso, como Bert Hellinger coloca, que faz sentido, nós precisamos tomar a vida da origem, então começar esse trabalho com a mãe. E é isso que nós vamos fazer hoje, uma meditação guiada, visualizada, da nossa relação em tomar a nossa mãe. Ok? Para começar isso, tendo dito tudo isso, tendo feito o resumo do caminho inicial para o sucesso, porque, como eu falei, é uma primeira etapa. Eu tenho todo um curso, uma formação que eu dou, né, que é um curso para metas, para conseguirmos nossas metas, nossos objetivos, nossa dinâmica, chama Segredo do Sucesso e da Prosperidade. Eu vou até mostrar aqui, né? Então, eu vou até refazer esse curso agora. Esse curso vai ser feito com encontros online, né? Eu já sempre fiz esses cursos como algo presencial, mas agora eu vou fazer online. Então, esse aqui foi a última edição do ano retrasado. Eu ainda estava aí de barba e tudo, né? Segredos do Sucesso e da Prosperidade foi feito em 2022, no final do ano, né? Presencial foi aqui em Santos. E nesse curso a gente tem todo esse caminho todo é feito para desbloquear o sucesso, para que a gente possa caminhar em direção ao sucesso. Então, é um curso feito um dia inteiro, quase 10 horas de atividades, né? Eu vou logo estar divulgando para que isso aconteça ainda em 2023, online, né? Mas aí, para a gente poder trabalhar esse conteúdo, a gente trabalha muitas dinâmicas, muitas questões. E a primeira delas é esse trabalho que a gente vai fazer, né? Uma visualização, uma meditação guiada da relação com a nossa mãe, tá? Então vamos lá. Eu vou pedir a você que sente-se confortavelmente, descruze as pernas, descruze os braços. Se você puder, se você se sentir confortável, coloque as suas mãos no peito. Então, se você for homem, coloque a mão esquerda e a direita por dentro e coloque no peito, na região do coração. Se você for mulher, o inverso. Você coloca a mão direita e a esquerda por dentro, coloca no coração. Simplesmente uma questão de polaridades. E vai se aquietando, interiorizando, sentindo aqui o contato da sua mão com o seu coração. Feche os olhos para se conectar consigo mesmo, para ir se conectando ao seu sistema de origem. E você pode, de olhos fechados, ir sentindo e sentindo atrás de você a presença do seu sistema familiar, as pessoas atrás de você. Você pode sentir e perceber a presença do seu pai atrás do seu ombro direito, da sua mãe atrás do seu ombro esquerdo, mais distante um pouco. Você pode perceber atrás dele a presença dos seus avós, os avós paternos, o seu avô paterno atrás do ombro direito do seu pai, sua avó paterna.
atrás do ombro esquerdo do seu pai, um pouco distanciados, e na parte da sua mãe, o seu avô materno, atrás do ombro direito da sua mãe, a sua avó materna, atrás do ombro esquerdo da sua mãe, e assim por diante. Você percebe a presença dos bisavós, de tantas pessoas, todo o seu sistema atrás de você, te dando força, te empurrando para frente, mas parece que pode haver um bloqueio ali. De repente, essa força não está chegando plenamente a você. E você quer ter sucesso, você quer ter prosperidade, saúde, bons relacionamentos, você quer uma vida de sucesso. Então, o que você pode fazer? Você dá um passo à frente e se vira em direção a eles. Agora você pode olhar diretamente para o seu sistema familiar. Agora você está olhando com os olhos da sua alma, da sua mente. Você está olhando para sua mãe, para o seu pai, para os seus avós, para os seus avós. Está olhando para todos eles. E percebendo como esse sistema vai lá longe. Quantas pessoas presentes olhando para você que hoje representa esse sistema familiar. Hoje você que está aqui, você que está fazendo essa vivência, você é o representante, como disse Bert Hellinger, você é o sonho do seu sistema familiar, você é o sonho. Eles sonham que você siga adiante com sucesso, com prosperidade, tudo que eles viveram, com todas as dificuldades, com tudo que eles tiveram que pagar, o preço da vida deles, foi para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. E isso foi assim. Mesmo aquilo que não foi bom, não foi saudável, foi o melhor que poderia ter acontecido. E graças a isso você está aqui. Então, honre isso. Honrar significa reconhecer, olhar para todos eles, olhar nos olhos de todos eles, nos olhos, através dos olhos da sua alma, olhar para os olhos da alma de cada um deles. E reconhecer quem eles foram. Honrar é simplesmente isso. Dar o valor, o reconhecimento de quem cada um foi. Foi minha mãe, foi meu pai, foram meus avós. Ah, mas eu não conheci, não importa. Agora você está olhando para eles. Eles estão dentro de você e você pode olhar para a representação deles fora, à sua frente agora. Então, olhe para eles. Abaixe a sua cabeça em reverência, em gratidão. Reconhecendo, respeitando, olhando novamente para eles. Agora você pode focar mais especificamente, todos estão aí, mas você pode focar um pouco mais especificamente na sua mãe. Olhe para ela. Não importa se ela está ainda viva nesse plano, se ela já se partiu, ou se você a conheceu ou não conheceu, ou se você teve uma relação amorosa, tranquila ou difícil, não importa. Olhe para sua mãe, olhe para ela e reconheça, ela é a mãe. Através dela, você chegou ao mundo. Isso já é o suficiente. Talvez tenha havido dinâmicas difíceis, talvez você sinta que existe ainda algum falta, algo que você gostaria que tivesse acontecido, algo que você necessita ainda hoje, mas você não vai obter isso dela diretamente. Você olha e reconhece tudo isso. Você reconhece que você cresceu dentro dessa mulher. Ela te nutriu, te oxigenou, te protegeu enquanto você estava ali. Permitiu e levou a vida adiante para que você chegasse, para que você vencesse. E olhe para ela e perceba a força e a potência desse ato de vida. E por isso, simplesmente por isso, agradeça. Você está aqui, do jeito que é, com todas as suas feridas, cicatrizes, amores, conquistas, insucessos e sucessos também. Mas olhe para ela, para essa mãe. Reconheça o que foi fácil, o que foi difícil. Reconheça exatamente que tudo foi como tinha que ser, dentro do melhor que ela pode ter feito. Talvez você sinta que faltou muito, talvez você sinta que não faltou nada,
Mas tudo que faltou ou não faltou, hoje você tem condições de tomar e realizar. Então, a distância que você está dela, olhando, observando, com esse gesto humilde de gratidão pela vida, de reverência e reconhecimento de quem ela é e o que ela fez, você experimenta dar um passo em direção ao sonho. E perceba como é dar esse passo. É algo natural? É algo leve? É algo difícil? É algo impossível? Como é dar o primeiro passo em direção? Perceba no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Como é caminhar em direção um primeiro passo somente? Como você responde? Como você reage? E perceba, porque isso simboliza a sua relação atual com essa mãe. Não importa se ela está viva nesse plano, se já partiu de plano, nós estamos falando da relação que você tem com ela. O vínculo que a gente tem com o nosso sistema familiar é eterno. A relação, ela pode ser mais fácil, mais difícil, existente ou inexistente. Então perceba como é a sua percepção, sua sensação de caminhar em direção. Experimente dar mais um passo, deixando o julgamento de lado, deixando as críticas de lado, nem endeusando e nem demonizando, olhando para essa mulher que viveu a vida que viveu, que também veio de uma mãe, de um pai, talvez tenha dificuldades com essa mãe, talvez a dor dessas mulheres na família seja muito grande, e você faz parte disso, talvez os relacionamentos foram difíceis, tudo foi certo como tinha que ser. Deixando o julgamento de lado, fica um pouco mais fácil, tomando a vida. Olhe com os olhos dela, da maneira que você puder, ainda focado aqui no seu coração, e diga para ela: mãe, eu vejo você. Através do seu coração, dos olhos da alma, eu vejo você, mãe. Eu tomo a vida que veio através de você. Eu agradeço por estar vivo, por estar vivo. E isso foi possível porque você me carregou, me nutriu do seu próprio corpo. E você correu riscos reais na sua gestação de vida. Também poderia ter acontecido algo com você e você levou a vida adiante. Você me protegeu dentro da sua barriga, do seu útero. Você permitiu que eu estivesse aqui hoje. E tudo que nós vivemos depois disso foi do jeito que foi. Foi o que você conseguiu fazer, foi o que você pôde me dar e o que você não pôde também. Mas o principal, hoje eu posso perceber que você me deu, foi a vida. Isso é o principal. E por isso, eu sou bonito. Eu sou passou através de você. Essa simbiose, esse momento de vida em que nós tivemos tão unidos que fomos um só. Eu dependia totalmente de você para ter o meu oxigênio, para ter meus nutrientes. E você me deu isso. E isso é tão grande. Eu posso olhar para isso hoje, reconhecer e agradecer. Então, eu posso dar mais um passo na sua direção. Experimente dar mais um passo. Sem julgamentos, sem críticas. Na postura de adulto,
Não mais como aquela criança, com traumas, com dores, mas como um adulto que caminha em direção à mãe, com um reconhecimento e com a vontade de tomar a vida e ter uma vida de muito sucesso, percebendo que a mãe é maior e você é menor. Isso não é melhor ou pior, é maior, ela veio antes. E quem vem antes é maior no sistema. Tem a obrigação de cuidar de quem veio depois. Isso aconteceu. Mesmo que ela tenha partido, morrido, depois do nascimento, até o nascimento, foi exatamente isso que aconteceu. Então, olhe para ela e diga: você é a mãe certa para mim. Graças a você, meu pai, eu pude chegar. E eu sou muito grato porque vocês se encontraram, porque vocês me geraram. E eu estou aqui. E hoje eu vou cuidar de mim. Hoje eu vou caminhar para ter mais sucesso. Hoje eu vou tomar a vida plenamente. Vocês me proporcionaram a vida e eu vou tomar plenamente essa vida, com muita gratidão. Com baixa cabeça, em reverência, reverencie essa mãe, agradeça pela vida. Se houver algo muito difícil na relação, você fala: eu agradeço, você é a mãe certa, eu honro você, vivendo uma vida plena, saudável. Talvez hoje ainda a gente não possa ter uma relação, porém o nosso vínculo eu reconheço, agradeço e tomo a vida. Caminho mais em direção dela, deixando o julgamento, as críticas de lado, olhando para essa mãe que proporcionou a vida chegar. E se você conseguir, caminhe em direção a ela, com a reverência de um filho hoje adulto, que agradece pela vida. Se você conseguir, dê um abraço nela de gratidão pela vida, de reconhecimento, e diga para ela assim: você é a mãe certa. Eu tomo a vida que veio de você, do meu pai e de toda a família. Eu tomo essa vida com muita gratidão. Vou fazer algo de bom com essa vida. Eu sei que teve um preço para você, para cada um que veio, assim como tem para mim. E eu vou fazer valer a pena. E assim você toma plenamente a sua mãe, faz um gesto de gratidão, reverência. E sente que talvez as críticas e os bloqueios, nesse momento, são dispersos, porque o que mais vale é a vida. E você sabe das suas cicatrizes, só você sabe. Mas hoje, como adulto, você vai tomar conta disso e cuidar. Não é mais esperando que alguém faça, que a sua mãe, seu pai, seus companheiros, filhos, ninguém vai fazer isso por você. Somente você, como adulto, vai fazer. Você pode agradecer para a mãe, respirar profundamente, sentindo essa vida que chegou agora plenamente, que você tomou, sentindo esse desbloqueio. E com essa plenitude de vida, com essa gratidão, você vira novamente de costas para mim, para a família, para o sistema. E agora você consegue caminhar olhando para a sua vida lá na frente, para os seus projetos de futuro, para o seu sucesso, com plenitude, com potência, com vigor, como adulto, sabendo que agora sim o sucesso é possível, que você vai cuidar e tratar do que tiver que ser cuidado, mas agora você está em toda a sua potência e pode caminhar plenamente para o sucesso. Então, sinta-se caminhando com passos firmes, com passos seguros, para o seu futuro, para os seus projetos, para a sua vida, levando com você no seu coração a sua mãe, o seu pai, a sua família. Se houver necessidade de limites na relação, você pode dar tranquilamente, mas reconhecendo esse vínculo e tomando a vida plenamente da origem. Caminhe para a sua vida agora. Esse é o primeiro passo.
que você vai fazer em direção ao sucesso. Respire mais profundamente, uma vez, mais uma vez, e sentindo essa força, essa potência, pode abrir os olhos, percebendo como é agora a percepção, a sensação de ter dado mais um passo na direção de tomar a vida e de caminhar em direção ao sucesso. Essa é uma dinâmica que você tem que fazer sempre. Você tem que manter viva em você. Fazer isso com a mãe, fazer isso com o pai, fazer isso com toda a família, com todo o sistema. Honrar, reverenciar, agradecer, tomar a vida plenamente da sua origem. Isso vai te dar uma força, vai te dar uma potência inigualável para você poder caminhar em direção à sua vida, aos seus projetos, ao seu sucesso. E assim seja. Cuide bem de você. E até a próxima.